Salve Fenômeno Azul! Você está no canal Ricardo Coração de Leão. Sejam todos bem-vindos. Desde já agradeço a presença de todos vocês aqui no canal, meus amigos. Já peço aí o apoio de vocês sempre. Também desejo tudo de bom a vocês aí. Espero que esteja tudo certo, com saúde e paz. Como sempre, desejo tudo de bom a vocês, tá, meus amigos que vão acompanhando o canal. Bom, meus amigos, tivemos aí a partida tão esperada, talvez um divisor de água para o Clube do Remo. Agora sim, né? A gente tinha falado sobre o que poderia acontecer o antes e o depois, né? Sempre com pensamentos positivos, mas não adiantava se o Clube do Remo não fizesse a sua parte, coisa que não fez, né? O Clube do Remo ontem, né, já iniciando sobre o jogo, fez um jogo no começo até parecia que ia dar certo, né? Com aquele chute do Ítalo, se fosse bem finalizado, o goleiro não defenderia, porque foi chutado praticamente em cima do goleiro, né? Deveria ter sido mais cirúrgico, ali poderia até mudar o começo do jogo. Daí então o adversário veio para cima buscando o resultado, que já vinha do resultado adverso contra o líder do campeonato hoje, né? E aí o ABC, bolas alçadas de lateral, família, de lateral. Eu tava se ensaiando, né? Uma primeira defesa do Marcelo Rangel ali na bola sobrada, o Clube do Remo não estava ganhando a segunda bola. Parecia que assim tava displicente, né? Foi uma apresentação realmente pífia ontem daquilo do começo do jogo, né? Eu creio que em 2-3 minutos a gente perdeu o jogo. Creio não, a gente perdeu esse jogo em 3 minutos do primeiro tempo ali, quando saiu o primeiro gol, né? Foi até o Genilson que fez, né? Até saiu no segundo tempo, um chute ali, uma bola cruzada na área, onde estava próximo o Bruno Bispo e o Afonso. Nenhum dos dois chegou. O cara nem saiu do lugar praticamente para fazer aquele gol, né, família? E aí, logo em seguida, veio o segundo gol, né? Como vocês viram, eu acredito que eu não sou goleiro, tá? Mas dava para pegar aquela bola. Se o goleiro tivesse sido mais incisivo nela, daria para pegar. E daí, nós vimos o que é realmente o ABC, né, meus amigos? O ABC é muito limitado, mas o Clube do Remo se portou mais limitado ainda. Diferentemente dos últimos 3 jogos que havia feito, né? Foi detentor de alguns resultados, 1 negativo e 2 positivos, porém, ontem não demonstrou. Voltou aquele velho futebol, se vocês lembrarem, do começo do Campeonato Paraense, toquinho para trás, onde não aparecia, o time não se movimentava. Foi o primeiro tempo praticamente perdido do Clube do Remo, né? Teve aqueles 2 primeiros lances com perigo. Depois da entrada do Filipinho também apareceu com perigo mais ali na frente, como vocês puderam ver, né? Que o João Afonso saiu ainda no primeiro tempo, sentiu uma lesão. E o treinador, por falta de coragem, não é, família. Por falta de coragem do treinador, com certeza eu garanto a vocês que não é. Porque o cara praticamente terminou com um zagueiro ontem, né? Um zagueiro buscando o resultado, né? Então, eu quero lembrar que fomos para o primeiro tempo perdendo por 2-0. Dava para acreditar no empate, dava. E a partir dos 30, quando o Filipinho fez finalmente o gol, porque apareceu na frente com várias chances ali. Acho que quem teve mais chances do Clube do Remo foi o Filipinho e o Ítalo. Foram bastante incisivos ali. O Filipinho com oportunidades claras, né? Claras de gol ali, né? E uma ele conseguiu converter. Eu acho que ele teve 4 oportunidades e uma ele conseguiu converter. E ali no segundo tempo o ABC abdicou do jogo, família. Abdicou do jogo. E o Clube do Remo em cima, incisivo, do jeito que dava. Tá? Sabemos, todos nós, ninguém aqui eu posso dizer para vocês. Eu posso botar uma crina, uma cauda e pentear o pelo do burro, achando que ele é um cavalo. Mas ele vai continuar sendo burro, família. Tá? O Clube do Remo não esconde nenhum de nós que é um time limitadíssimo que ganha bem. Tá? Ganha bem para os padrões da Série C. Tá? Porque às vezes a gente se esbarra por aí com determinadas situações que o camarada diz: o Remo é um time que dá água e dinheiro em água. E na verdade, por padrões, o Gabigol ganha 1,5 milhão no Flamengo. Né? Para nossa realidade, tá? Eu tenho que puxar a realidade nossa de cada dia aqui. Né? Então o Clube do Remo é um time limitado. Prova-se mais ainda. Se fosse de imediato, né, tenho a prova aí. A gente está provado para nós por A mais B ou por ABC.
né, que é um time limitado. E quando toma um gol, é difícil de reverter o resultado, porque fica desencontrado, perde-se as linhas, alguns se abdicam de mostrar mais um pouco, ao contrário do adversário. Vocês viram? Cada jogada uma vibração. Por quê? Porque eles sabiam da necessidade, né? Eles vinham com 9 pontos, passaram a gente, eles que jogaram a gente, nós éramos o 10º, eles passaram para 10º e nós ficamos ali em 11º por enquanto. Ainda tem 3 jogos nessa rodada de quarta-feira. Vamos torcer contra, porque o Clube do Remo não faz sua parte, meus amigos. Não faz, a gente tem mais torcido contra os adversários do que para o Clube do Remo, porque não faz sua parte. Ontem foi um jogo desse. Não vestiram a camisa. Sinto muito, eu respeito o profissional, mas não vestiram a camisa, né? Eu não vou dizer para vocês, fulano, ciclano, herclano, beltrano, não adianta. É o time que tem aí, eu sou sempre enfático quanto a isso. O planejamento foi feito errado e todos nós sabemos. Então não adianta eu ficar procurando piolho e cabeça de careca aqui para enganar vocês, que eu não vou estar fazendo isso. O time é ruim, é limitadíssimo. Alguns atletas se sobressaem um pouquinho sobre outros. E aí quando pega um gol, não tem poder de reação. Não tem poder de reação, né? Inclusive com os atletas que entraram no segundo tempo, como Ribamar, Filipinho. O Filipinho entrou ainda no primeiro tempo. Pedro Vitor sumido, né? Matheus Lucas. Já viram, né? Não adianta, família. Ali não adianta. Então, Matheus Lucas. Matheus Anjos entrou, mas é aquela penteada de bola que ele sempre dá, né? Então, Filipinho foi o que mais teve oportunidade. Acho que o do que entrou melhor foi o Filipinho, porque apareceu mais no jogo, né? Pedro Vitor nem apareceu, não me recordo dele, tá? E Matheus Lucas, Matheus Anjos também, muito abaixo, né? Muito abaixo, família, muito abaixo. Foi um jogo, sabe, ruim de se ver ontem, porque o Remo tentava, né? E aí, quando conseguiu o gol, acontece aquele fatídico, né? Tá difícil para nós. O torcedor invadiu o campo para pegar uma bandeira adversária. É aquilo, né? Não se importa com o time. Não tava ali para torcer. Tava ali para provocar o adversário. Torcer, você cantar pelo time, você cantar o tempo todo. Entendeu? Então, aconteceu tudo aquilo. Foi lançado na súmula, né? O juiz lançou e anotou que foi iniciada pelo torcedor do Clube do Remo. Depois a torcida invadiu o campo com uma torcida do Clube do Remo. E assim por diante, né? Ele até relatou também uma situação do Gandula fazendo cera. Ele já havia começado a fazer cera. Para ele o resultado era importantíssimo. Ele estava ali pelo resultado. Estava ali pelo resultado. Lutaram pelo resultado até o fim. Souberam sofrer bastante. E o Clube do Remo nas suas falhas sucumbiu, né? Temos até os números aqui. No Clube do Remo agora são 10 partidas, 10 pontos. Fez 8 gols nesse campeonato. E fez 12 e sofreu 12, né? Tem um saldo aí negativo bastante, tá? Ontem no jogo teve uma posse de bola de 57% a 43% do ABC. Tentativas foram 17 tentativas do ABC contra 12 do Clube do Remo. Finalizações foram 6 do ABC contra 4 do Clube do Remo. Teve 6 escanteios do ABC contra 4 escanteios do Clube do Remo. Defesas foram 3-3, tá? Ataque foram 83 do ABC contra 121 do Clube do Remo. E ataque de perigo foram 41 do ABC contra 52 do Clube do Remo. As linhas, enquanto estava posta, funcionaram. Tanto que a gente terminou com um zagueiro só de defesa, né? Tanto que quando saiu aquele terceiro gol ali já não importava mais. Família. Perdido por 1, perdido por 1000. Né? Interessava era o resultado. Por isso que eu falei para vocês. Falta de coragem do treinador não é. Porém, o material humano dele é muito limitado. Tá? Eu já vejo até que a gente comece a planejar o ano que vem. Torcer para que terminamos nessa Série C agora sim. Né? Porque porcentagem de classificação está muito difícil. Restam 9 jogos, o Clube do Remo está com 10 pontos. Nesses 9 jogos ele teria que fazer, para, digamos, sair na margem do ano passado, que foi 29 pontos que o último classificou. Ele teria que fazer 19 pontos desses 27 que tem para disputar, né? Então é muito difícil porque são 3 jogos, 4 jogos em casa e 5 fora. Eu até peguei aqui pego o Ferroviário agora em casa, dá para ganhar. Eu não sei porque o time da ABC é um time na mesma limitação do Clube do Remo e nós sucumbimos, né?
Aí pega o Ferroviário aqui em casa. Esse jogo tá programado pro Bainão. O Clube do Remo tá tentando mudar, mas não vai mudar, tá, família? Pega depois o Caxias lá fora. Dá pra tirar esse ponto? Dá. Mas se esses caras jogar. Porque desse jeito que jogaram ontem não dá. Depois pega o CSA em casa. Dá pra ganhar esses pontos? Dá também. Mas se jogar. Né? Aí depois vai fora e joga 2 jogos fora aí. Não, primeiro ele pega o Ferroviário aqui e vai jogar 2 jogos fora. Pega o Ferroviário aqui, aí vai jogar com o Caxias e com o Ferroviário lá fora. Né? Isso. Isso. Ele volta, pega o Ferroviário, joga o Ferroviário, pega o Caxias, depois volta, pega o CSA, depois pega o Ferroviário e o Figueirense lá fora. Aí depois volta para pegar o Aparecidense. Aí depois sai para pegar o Confiança, depois volta para pegar o Londrina e depois pega o São José. Muito complicado. Né? Eu acho que dos times que estão lá no G8, só o Londrina e o Figueirense que seria um jogo mais difícil. O Aparecidense empatou ontem em casa com o Náutico. Quando o time quer buscar o resultado, família, ele vai buscar. Infelizmente, o Clube do Remo, nas suas limitações, além das suas limitações, tem essa situação dos atletas. Muitos não sabem o que é vestir uma camisa de um time de massa, um time de pressão. O treinador, ele sabe como é que funciona a pressão. Mas muitos desses atletas nossos aí, eles não sabem, infelizmente. Ontem não funcionou nem ao lado esquerdo praticamente do Remo. Ontem inexistiu. Tanto que os gols saíram por lá. O segundo gol foi um chute de fora da área, uma bola que revalou ali. Mas todos os ataques do time do ABC era pelo lado esquerdo. Tá? E complicou. Para a situação de classificação, eu vejo só como um milagre mesmo. Não vou mentir para vocês. É muito difícil porque quando você pensa que a coisa vai guinar, o Remo vai e apresenta uma condição que nos desaponta. Nos desaponta porque tu não vê os caras chegar a 100%. Sabe? Aí quando tu vai olhar pro banco, Matheus Lucas tá aí. Poxa, se eu fosse ter uma iniciativa, a primeira iniciativa que eu ia chegar era seu papelinho. Vá você e toda a sua comitiva de análise embora. Não dá mais. Tem que ter uma resposta. Tem que ter uma resposta para a torcida. Porque com esses caras, olha aí, os jogadores que ele trouxe, para reforçar o elenco depois, estão pior do que os que já estavam, né? A gente já tinha visto isso aqui. O Remo tem praticamente um time aí que pode se dizer titular de meia bocas. Que o treinador ainda conseguiu resgatar alguns, como o próprio Raimar, que ontem não funcionou. Tem hora que o jogador pega uma oportunidade e não aproveita a chance mesmo. Paulinho Curuá ontem estava errando passe fácil, não sei se vocês viram aí. Né? O Jadson sempre mantendo aquela sua média. Marcelo Rangel, para mim naquela bola era defensiva ali. Já salvou o Clube do Remo outras vezes, mas a gente sempre tem que esperar alguma surpresa. Né? O Rafael Castro não apareceu tanto, mas também não comprometeu ontem para mim, né? João Afonso saiu no primeiro tempo, sentiu. O treinador foi sensível e colocou o Filipinho e apareceu bastante. Se ele tivesse aproveitado as oportunidades que teve, seria bom para nós. O Bruno Bispo também na esquerda estava sofrendo muito porque o Raimar não funcionou. Né? O Diogo Batista muito acionado, sobe. Tá certo, teve atitudes equivocadas ali na hora de tocar, queria cruzar. Na hora de cruzar, queria partir para cima. Foi até substituído pelo Pedro Vitor, que eu nem vi no jogo. Se vocês viram, até me digam aí. Marco Antônio tá buscando, mas não é mais o mesmo Marco Antônio. É muito limitado. As ações são... É igual o Pinduca, só lari-lari. E o Ítalo teve 2 oportunidades ali. Se fosse mais cirúrgico mesmo, aquele primeiro lance poderia ter mudado a história do jogo. Assim como o Filipinho também. Nós tivemos a oportunidade de fazer gol, família. Tá? Não foi de todo um perdido assim do jogo. Porém, é aquela situação. Quando o caldo desanda, quando o caldo entorna, né? Tudo desanda. Tá? De números e de provável mudança para o jogo que vem, nós não teremos nenhuma. O treinador vai buscar tirar novamente o melhor que ele pode tirar desse time. É o que tem, é o que eu sempre falo para vocês, é o que tem no Clube do Remo. Infelizmente, vamos aguardar a punição dessa situação da invasão da torcida, da confusão. E aquilo que eu falo sempre para vocês. Olha,
Se eu não sei torcer, eu não vou. Porque eu vou prejudicar a instituição. Agora a instituição já está sendo prejudicada por quem comanda, por não saber dar critério da coisa e não saber também tomar decisões incisivas em cima, como foi a situação do seu papelinho aí, porque esse plantel, se tu pegar de cabo a rabo, é tudo situações forjadas por ele mesmo. E aí você manter e não dar resposta é simplesmente você desrespeitar. Agora, incompetência não é razão para empichar o presidente, né? É aí que tá. Eu posso falar aqui dos conselheiros, eu posso falar aqui do presidente, eu posso falar aqui do papelinho, mas de nada vai adiantar, meus amigos. Porque as condições que tem, que foram formadas, né? E inclusive que esse ano o Clube do Remo profissionalizou, desse jeito aí, profissionalizou o setor de futebol, pagando o seu papelinho, porque no ano anterior não era profissionalizado e outros anos então era pior ainda, tá? Mas, né, é o que a gente viu aí. Não tem peça de reposição, talvez não chegue, porque se for para escolher, se for papelinho para escolher esse time que tá aqui, vocês viram. O cara já olha, eu comecei o ano errado, certo? Eu levo até metade das competições saindo errado. Aí quando eu digo eu vou reforçar, eu trago um reforço pior. Infelizmente, tentar se manter na Série C. E aí buscar pro ano que vem. Porque o Remo reformulou esse ano todinho. Demitiu todo mundo. E contratou um monte de gente. E nesse monte, se eu tirar um ou dois, aí é muito. Um ou dois. Tá? Que já se pense o planejamento do ano que vem. Né? Que já se pese aí. Viu? Porque nós estamos à espera de um milagre. Tá, meus amigos? Então, quanto ao jogo, nós tivemos várias variações táticas do Clube do Remo. O treinador, por falta de coragem, não foi. Tá? Por falta de coragem do treinador, não foi. Porque ele botou o Filipinho ali, com a cara e com a coragem de aparecer oportunidade. Se nós tivéssemos um que fosse mais matador, as oportunidades que o Filipinho perdeu. Tá? E o restante que ele colocou foi só para cumprir tabela. Né? O Ribamar, vocês sabem. Não adianta ficar batendo nessa tecla. Tá? Não adianta ficar batendo nessa tecla. É como um camarada comentou aí um dia desse. A culpa é de quem contratou, porque ele estava lá. Ele não pediu para vir. Né? Apontaram, amiguinho, e aí se contratou. Bom, meus amigos, vamos esperar o que vem durante a semana. O treinador foi incisivo naquilo. O time não foi bom. Não foi bem demais, né? E entrou como se estivesse jogando aí só um jogo para cumprir tabela. Desrespeitou nós todos novamente. Tá? Eu espero que as coisas mudem para o próximo jogo de sábado. Porque esses times já de baixo estão chegando. E que a gente busque menos permanecer. A luta agora é para permanecer, tá, família? Então, bom dia a vocês aí. Boa tarde, boa noite, a hora que vocês verem esse vídeo. Compartilhem, comentem. E mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Valeu, família.